Em 1957, um astrônomo fotografou um ponto de luz estranho. Era brilhante demais, anormalmente brilhante. Ele achou que fosse uma estrela, colocou um número e arquivou. Ninguém deu atenção. Só décadas depois os cientistas perceberam. Aquilo não era uma estrela. Era um monstro que estava se alimentando. Seu brilho era 140 trilhões de vezes maior que o do Sol. Sua massa era 66 bilhões de vezes a do Sol. E quando ele se alimenta, toda a galáxia diante dele fica escura. Esse monstro tem um nome, Tom 618. Você talvez nunca tenha ouvido esse nome. Mas depois de ouvir, talvez não consiga dormir. Primeiro, o tamanho. No centro da nossa galáxia existe um buraco negro chamado Sagittarius Asterisco. Sua massa é 4 milhões de vezes a do Sol. Grande o suficiente para manter centenas de bilhões de estrelas presas pela gravidade. Isso já parece assustador, certo? Mas Tom 618 é 16.500 vezes maior. Cada buraco negro tem um limite chamado horizonte de eventos. Depois dessa linha, nem a luz escapa. Se o Sol virasse um buraco negro, seu horizonte teria cerca de 3 km de diâmetro. Já o horizonte de eventos de Tom 618 tem 2.600 unidades astronômicas de diâmetro. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Cerca de 150 milhões de quilômetros. Netuno, o planeta mais distante do Sistema Solar, fica a 30 unidades astronômicas do Sol. O horizonte de Tom 618 equivale a 40 vezes a órbita de Netuno. Ou seja, você poderia colocar todo o Sistema Solar dentro dele. 40 vezes, e ainda sobraria espaço. A luz viaja a 300 mil km por segundo. Leva 8 minutos para ir da Terra ao Sol. Mas para atravessar o horizonte de Tom 618, levaria 11 dias inteiros. Esse é o tamanho dele. Mas o mais assustador não é o tamanho. É o brilho quando ele se alimenta. Buracos negros se alimentam assim. Gás, poeira e estrelas próximas são puxados pela gravidade, formando um disco giratório chamado disco de acreção. Nesse processo, a matéria gira cada vez mais rápido, quase a velocidade da luz. As partículas colidem, geram atrito. A temperatura sobe a milhões de graus. E então começa a emitir luz. Essa luz atravessa toda a galáxia e se espalha pelo universo. Tom 618 é exatamente esse tipo de buraco negro, devorando matéria de forma intensa. Esse estado tem um nome, um quasar. Seu brilho é 140 trilhões de vezes o do Sol. O Sol já ilumina todo o Sistema Solar. Sua luz chega até Plutão. Mas Tom 618 é 140 trilhões de vezes mais brilhante, ofuscando centenas de bilhões de estrelas ao redor. É como acender uma vela num quarto escuro e alguém ligar um holofote. A vela simplesmente desaparece. E essa luz atravessou 18 bilhões de anos-luz, até chegar aos nossos telescópios. Há algo importante para pensar. O que vemos de Tom 618 não é como ele é hoje. A luz tem velocidade finita. Ela viajou 18 bilhões de anos até chegar à Terra. Ou seja, vemos Tom 618 como ele era há 18 bilhões de anos. Naquela época, o universo tinha apenas 3 bilhões de anos. A Terra nem existia. E hoje, como ele está? Ninguém sabe. Os cientistas dizem que nunca saberemos, porque a luz atual dele levará mais 18 bilhões de anos para chegar até nós. Até lá, o Sol já terá morrido. A Terra desaparecerá. E talvez nem existam mais humanos entre nós e Tom 618. Não há apenas distância. Há o próprio tempo. Esse é o aspecto mais cruel do universo. Você pode ver algo, mas vê apenas o passado. Sobre o presente, há hipóteses. Buracos negros têm limite de crescimento, chamado limite de Eddington. Quando se alimentam, a radiação gerada empurra a matéria ao redor, dificultando ainda mais a alimentação. Mas Tom 618 cresceu rápido demais. Rápido demais para esse limite. Os cientistas sugerem duas possibilidades. A primeira, ele nasceu de uma enorme nuvem de gás, que colapsou diretamente em um buraco negro gigante. A segunda, ele conseguiu crescer além do limite teórico conhecido. Qual está correta? Ninguém sabe. Talvez ambas. Ou talvez exista uma terceira explicação, que ainda nem imaginamos. Tom 618 desafia tudo o que sabemos sobre o universo. Por fim, a pergunta, e isso é perigoso? Não. Ele está a cerca de 18 bilhões de anos-luz da Terra. Mesmo que viesse em nossa direção, levaria bilhões de anos para chegar. E o universo continua se expandindo, aumentando ainda mais essa distância. Mas isso não tranquiliza tanto quanto parece. O mais perturbador não é o perigo. É o fato de que algo assim existe. Um objeto com massa 66 bilhões de vezes maior que o Sol. Brilho 140 trilhões de vezes superior. Grande o suficiente para engolir o Sistema Solar 40 vezes. E tudo o que sabemos sobre ele vem de uma luz antiga.
que viajou 18 bilhões de anos. Vemos apenas seu passado. O que ele é agora? Onde está? Se ainda vive ou já se apagou? Ninguém sabe. E talvez nunca saberemos. O universo é assim. Ele te mostra um vislumbre. E esconde a resposta para sempre.